Esteve ontem impressionantes, né? Com situações como muitos adultos que nós já nos deparamos extremamente abalados, extremamente assim, pessoas que ficam destruídas do ponto de vista psicológico, e que, diferente disso, ontem ela estava bastante, como o pai já havia nos mencionado antes, né, Yuri, logo cedo, que ela tinha uma grande maturidade apesar da idade. Se mostrou isso, o que a gente sabe que é digamos assim, uma facilidade para que ela consiga se recuperar desse trauma, né? É uma situação extremamente assustadora. Então, foi atendida num primeiro momento, inclusive para a equipe médica, que foi solicitado apoio. A Polícia Rodoviária Federal solicitou a presença do atendimento médico da concessionária da rodovia, para que fosse, né, conferido ali se ela estava em condições. Foi tranquilo com relação a isso, e aí trazida então para a casa deles aqui em Criciúma, tarde da noite. Só isso. Delegado, esse grupo, a gente vai abrir. Aí o delegado Anselmo Cruz, que chefiou toda a operação que culmina com o resgate da menina raptada na noite de terça-feira aqui em Criciúma, episódio que estamos acompanhando nestas últimas horas aqui em Santa Catarina. O estado de Santa Catarina acompanha. A entrevista coletiva continua. Nós vamos se atualizar com todas estas informações. Agora tem o delegado Micheluzzi também falando sobre esse assunto na sequência da coletiva. A coletiva começou por volta de 11h25 da manhã. Nós estamos acompanhando tudo isso com a nossa reportagem. O Júlio César conversou mais cedo com o delegado Ulisses Gabriel. Nós temos também essa fala do delegado Ulisses Gabriel. Essas são respostas que estão sendo dadas agora, neste momento. Acompanhamos mais detalhes. Ulisses, doutora Andressa, coronel Wilson, muito obrigado por participarem e pela disposição da instituição de vocês em prestarem todo o apoio. A Polícia Científica foi muito parceira, a Polícia Militar foi muito parceira, então a gente agradece. Tivemos outras instituições também que se prontificaram a ajudar, ficaram à disposição, o Corpo de Bombeiros, instituições municipais também. Então cabe esse agradecimento. Outro ponto que eu quero destacar em especial, esse time, né, de escrivães e agentes de polícia. Isso a gente tem que deixar bem claro, o protagonismo deles na investigação. São pessoas extremamente dedicadas. Vocês não fazem a ideia das dificuldades e de quanto é necessária a abnegação para superar isso. Então fica meu agradecimento direto, pessoal, à integrante da DIC de Criciúma, da Draza Lei, todos aqui de Criciúma que participaram desse polícia, muito obrigado. Vocês são protagonistas, tá? Muito obrigado. Tem duas palavras que a gente pode tratar dessa investigação, né? Que ela é muito peculiar. Ela é diferente de tudo. Extorsões, de sequestro, é um mundo à parte. Tá? Por isso que talvez vocês não tenham uma compreensão tão adequada, e a gente precise reforçar isso com tanta frequência. Né? E, claro, não é culpa de ninguém, mas a gente tem que trazer essas informações para evitar que isso mais para frente venha a prejudicar, que não foi o caso, né? Agora que no final deu tudo certo. Mas duas palavras, complexidade, né? É uma situação muito complexa, é diferente de tudo, tá? E com relação a essa operação, sucesso, tá? Sucesso. Refém liberada, tá? Junto com uma pessoa presa, a investigação muito bem encaminhada, e o que define o sucesso da operação é a refém resgatada e entregue para a sua família. O resto a gente vai conseguir desenrolar com o andamento da investigação. Então, é interessante trazer essa informação, certo, pessoal? Porque assim, se trata de um grupo, os autores desse crime não são aventureiros, não são. Nesse curto tempo, a gente conseguiu fazer a apreensão de 3 veículos que foram utilizados no crime. Um veículo foi incendiado, vocês acompanharam isso, na região de Morro da Fumaça, e aí para o norte, da onde foi o evento.
o arrebatamento, né? E depois, a seguir, tivemos outros 2 veículos apreendidos. Tá? E esses carros foram preparados para isso. Não foi ao acaso que foram abandonados, já tinham. Então, é uma estrutura organizada. Eles estão partindo já na frente da polícia. Eles têm um plano traçado, a gente tem que correr atrás. Esses carros foram roubados aqui em Criciúma já em Sara 2 meses atrás. Então, assim, não aconteceu semana passada. Isso é algo que tem, a gente está pensado. E qualquer coisa que é pensada dificulta o trabalho de quem está apurando as informações. Eu consegui desvencilhar esse nós em 24 horas e trazer esse sucesso que a gente trouxe, né, da operação integrada para a população, dar esse resultado, não é fácil. Aí, portanto, o delegado tratando aqui, nós tivemos anteriormente o delegado Anselmo Cruz, que veio de Florianópolis aqui para atuar nesse caso. Agora nós continuamos aqui com os delegados dando entrevista, uma fala muito importante, eu considero agora há pouco, do delegado que está na tela, quando ele diz que todas as forças estiveram envolvidas, ou seja, nesse momento uma entrevista coletiva, porque a Polícia Civil tem esta responsabilidade de fazer o processo de investigação. Tudo começa, pelo que já apresentado, pelo que já apurado, tudo começa com a prisão de um homem, desse único preso até esse momento, pela Polícia Militar, aqui em Criciúma. A Polícia Militar faz essa prisão, entrega esse homem à Polícia Civil, que dá o andamento a esse processo, cujo desfecho a gente vai ver agora a imagem da chegada na casa de retorno. Olha aí, a imagem do retorno quando a menina de 11 anos, né? Estamos falando de 10 anos, ela já tem postagem de fotos de 11 anos, de comemoração de 11 anos de idade. Essa garota chega no bairro Pio Correia, essa movimentação durante a madrugada de hoje. O primeiro contato da menina com a polícia se dá no posto da Polícia Rodoviária Federal em Araranguá, para onde ela foi conduzida depois de ser buscada no Rio Grande do Sul. Aí a menina chegando em casa durante a madrugada e hoje muita gente, vizinhos, muita gente acompanhando, nós também acompanhando esse momento da chegada. Foi um momento de alívio, destacado pelos delegados na fala agora há pouco, a maturidade da garota, o que pode contribuir em muito, inclusive para sua recuperação psicológica. Nós seguimos aí, esse é o momento da chegada, a gente percebe a movimentação bastante intensa, aí a viatura da DIC, que é responsável por essa investigação, o Departamento da Polícia do Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil, que está com a sua cúpula em Criciúma, desde as últimas horas, deslocados para cá, foram as principais autoridades para fazer esta investigação, que tem um desfecho em pouco mais de 24 horas desse episódio. A entrevista segue. Nesse momento a gente está vendo aqui que estão sendo respondidas mais questões. Nós temos daqui a pouco uma fala exclusiva com o nosso repórter Júlio César, conversou com o delegado de polícia Ulisses Gabriel. Daqui a pouco você vai ver esta entrevista resumindo esse processo todo. Nós continuamos acompanhando o desdobramento desse lamentável episódio na área de segurança pública, que quebrou um pouco aquela tranquilidade que a gente vem tanto falando aqui de Criciúma, mas é uma questão muito pontual. O caso principal hoje aqui no nosso Balanço Geral é a entrevista coletiva que está acontecendo, trazendo detalhes do desfecho do caso do rapto que aconteceu aqui em Criciúma. A chefe do setor de polícia criminalística, polícia de especialidades para a investigação, polícia criminal, está falando nesse momento, passando a palavra à autoridade militar também. Vamos acompanhar um pouco. Esse é o comandante regional da Polícia Militar. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Eduardo Menezes. Nosso delegado da DIC, que sempre faz um excelente trabalho. Obrigado, doutora Andresa, pela parceria sempre. No dia que ocorreu o fato, a polícia está pensionada pelos pais, tomando a situação, e de imediato a gente iniciou as ações de polícia ostensiva de buscar, de tentar localizar esses agentes, e simultaneamente também acionamos a Polícia Civil para que pudesse exercer as suas atividades de polícia judiciária e acionar
a delegacia de roubos e sequestros. Acionamos todas as polícias militares, toda a Polícia Rodoviária Federal, tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul. Colocamos nossos policiais de inteligência para que buscassem informações, sempre em cooperação, sempre trocando informações com a Polícia Civil, tendo em vista, como foi bem ressaltado, o bem maior, a preservação da vida dessa menina. Essa sempre foi a prioridade da Polícia Militar, em poder buscar informações, trocar informações e buscar resgatar essa menina, que ela voltasse aos seus pais o quanto antes. Ao longo do dia a gente monitorou vários veículos suspeitos com nosso sistema de câmeras e troca de informações, o auxílio da comunidade também passou várias informações para nós. Logramos localizar um dos veículos usados que circulou por vários locais aqui do nosso estado e com a identificação de um dos criminosos que estão hoje sobre a tutela da Polícia Civil. A Polícia Militar, desde o início, agradece à imprensa pela compreensão, assim como a Polícia Civil. A Polícia Militar também tinha o dever de manter as informações reservadas. Entendemos a importância dos senhores em noticiar essas informações o quanto antes, mas entendemos mais precioso, obviamente, a preservação da ordem da vida dessa menina. Ao longo do dia, com todas as informações, tivemos a grata e feliz bênção, de Deus, de poder resgatar em apoio à Polícia Civil para que essa menina pudesse voltar para a sua residência. A Polícia Militar está junto, isso mostra a força da segurança pública catarinense, dos órgãos da União da Segurança Pública, e quando dizemos que Santa Catarina não está seguro, de fato é, e quando falamos que nossa região também era privilegiada, também sim. Aí o comandante regional da Polícia Militar, o Coronel Schlickman, falando aqui a respeito da atuação da Polícia Militar, que, como dissemos anteriormente, tudo isso é um processo de cadeia. A primeira ação da Polícia Militar, que atua em conjunto com a Polícia Civil para elucidar este caso. O repórter Juno César conversou mais cedo, antes da entrevista coletiva, com exclusividade aqui para o Balanço Geral, com o delegado-geral de polícia em Santa Catarina, delegado Ulisses Gabriel. É o que você vai ver agora. Um desfecho nessa história. Finalmente a menina, ela está em casa. Um pouco mais de 24 horas depois que aconteceu isso, com o trabalho da polícia, a menina foi resgatada. Agora, estou ao lado do delegado-geral da polícia de Santa Catarina, delegado Ulisses. Essa menina, ela foi resgatada através de uma intermediação com um advogado. Explica pra gente essa história. Bom, na verdade, quando se ocorre um sequestro, nós temos algumas situações que são devidamente cumpridas como uma espécie de um protocolo. Primeiro, a blindagem da equipe investigativa para que não tenha influências externas, a situação envolvendo a não divulgação de informações pela imprensa e, por fim, a busca de deixar livre o criminoso para que ele fique no cativeiro e comece a negociação, e a partir dessa negociação nós começamos uma investigação e conseguimos tirar a vítima do cativeiro e prender os criminosos. Então esse é o grande objetivo. Então nós, realizando a investigação, através do delegado Anselmo, do delegado Yuri e o nosso Cyberlab, nós conseguimos identificar os criminosos, estávamos monitorando esse grupo de criminosos e, de outro lado, fazendo uma negociação através de um advogado para que eles apresentassem essa menina o mais rápido possível. Ontem à tarde, então, tivemos uma pessoa presa e, a partir dessa pessoa, a investigação ela continuou, né? Sim, na verdade nós já estávamos com essa pessoa identificada, estávamos fazendo um monitoramento, ocorreu a abordagem, tivemos que fazer a prisão dessa pessoa e a partir daí, então, com essa pessoa presa, o advogado acabou entrando no circuito e isso facilitou o nosso trabalho. São pessoas conhecidas da área policial? São pessoas que você já conhece? Não são indivíduos com, em princípio, membros de organização criminosa, mas que se voltaram para praticar esse crime com o intuito de obter vantagem indevida. Eles pediram quanto, delegado? 11.150.000 reais. E outras exigências também? Sim, exigências como não participação de polícia, não divulgação na imprensa. É um caso complicado, eu imagino que é histórico em Santa Catarina? Na verdade, Santa Catarina tem uma história de resolver todos os sequestros que aqui aconteceram. Eu não tinha dúvidas que esse fato seria resolvido. Quando o governador me cobrou ontem pela manhã lá na Casa da Agronômica
a quantas estava a situação e o empenho da Polícia Civil, eu disse, governador, nas próximas horas a gente vai elucidar esse crime e vai entregar essa menina para os pais dela. E deu tudo certo. Delegado, a menina está bem, agora a investigação continua. Sim, exatamente, para prender os criminosos. Tá certo. Conversamos então com o delegado-geral da polícia. Claro que a investigação ela continua então. A princípio o delegado falou em algumas pessoas envolvidas aí, mas a investigação, claro, ela continua e claro que vamos aguardar aí os próximos passos e acompanhar de perto esse trabalho feito pela polícia. O que importa é que a menina está em casa e está bem. Nós estamos acompanhando os desdobramentos do episódio que tem movimentado a polícia aqui da nossa região nessas últimas horas, a Polícia do Estado de Santa Catarina. A entrevista coletiva está acontecendo nesse momento, começou por volta de 11h25 da manhã, nós estamos lá acompanhando tudo isso. Esse é o delegado, quem está na tela agora é o delegado Anselmo Cruz, que comandou a equipe nesse resgate, nesse processo todo que foi encaminhado dessa menina de 11 anos de idade, que é aqui de Criciúma, bairro Pio Correia, episódio de rapto que aconteceu na noite de terça-feira. Agora estão perguntando sobre a questão do dinheiro. Não era uma ação rápida, nós temos às vezes episódios de extorsão de sequestro, onde valores exigidos são pequenos e os criminosos querem resolver de maneira rápida. Às vezes pretendem em poucas horas resolver. Não é o que transpareceu nessa situação. As próprias orientações iniciais ou exigências iniciais dos criminosos falavam já no prazo de 72 horas. Então, inicialmente, os próprios autores ali pretendiam 3 dias, no mínimo, para ser mantido esse sequestro. E evidentemente que a partir dali ainda poderia, a família nem sequer ter as condições de eventual pagamento, enfim, todo o trabalho de negociação que poderia levar a vários dias. Aparentemente, a proposta deles era de ser mantida não num local único, não num cativeiro, por assim dizer, mas ser mantida nessa logística de carro, sendo mudada de carros, inclusive, que aconteceu. A menina foi passada, ela esteve em pelo menos 3 carros diferentes, e com uma movimentação para tentar evitar exatamente uma estratégia dos criminosos ali nesse sentido. Mas eles pretendiam, sim, foi um planejamento deles essa movimentação. A gente continua acompanhando essa entrevista coletiva e continua falando dos destaques aqui no BG.